E aí, pessoal, aqui é o Renan. No último vídeo, a gente falou sobre o this e o super, né? Então, aqui eu tô com nossa classe abstrata funcionário, tô com a nossa classe dev que estende funcionário. A gente falou então sobre esses carinhas aqui, o this e o super, tá? Então, o que que a gente fez aqui? A gente colocou um construtor em funcionário. Então, funcionário não tem um construtor padrão. Então, a gente sempre que instancia agora alguma classe que estende funcionário, a gente tem que também fazer a chamada do super para popular, né, esses dois campos que fazem parte do construtor do funcionário. Bom, uh, eu quero fazer uma voltinha antes da gente entrar no assunto desse vídeo. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que todo funcionário tenha um endereço, tá? Uh, quais são as formas de a gente fazer isso? A gente pode colocar, por exemplo, adicionar atributos de endereço aqui, por exemplo, eu quero botar rua, ou quero botar o CEP, por exemplo, mas ficaria meio se pensar que poderia botar bairro aqui, né? Então a gente poderia encapsular isso em outro objeto, né? Pensa que o objeto funcionário tem esses atributos, né? E ele poderia ter aqui os dados para o endereço dele, mas a gente poderia encapsular, por exemplo, num tipo endereço mesmo. Tipo, o funcionário tem um endereço. E aí dentro do endereço tem esses campos. Então a gente pode fazer isso, a gente pode criar os objetos. Vou fazer outra coisa aqui, ó. Vou passar para privado esses atributos aqui, porque a gente tem os métodos aqui que são públicos, né? Para a gente não poder acessar eles direto aqui. Uh, bom, ele está reclamando aqui porque existe a classe endereço. Se eu não me engano, ele me ajuda aqui, ó. Aqui, ó. Ele diz que não pode resolver a classe endereço aqui, né? Symbol endereço, mas ele tem create class endereço. Então eu vou criar, ó. Eu vou criar aqui mesmo endereço. E aí aqui sim eu posso adicionar, por exemplo, string rua, int número, private string, por exemplo, complemento, private string CEP, private string bairro, tá? Isso é só um exemplo para a gente ver que a gente pode trabalhar com, né, criar encapsular dessa forma, né, para organizar melhor nosso código. Até porque daqui a pouco o nosso sistema vai ter alguma outra classe que pode ser que precise ter endereço também, né? Então eu poderia já utilizar, não precisa reescrever todo o código. Eu vou usar o Alt Insert aqui, só para adicionar os getter e setter então aqui, beleza? E aí, quando a gente instancia, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o dev, né, que estende de funcionário. O dev de atributo, além desses aqui, ele só tem a linguagem. Bom, eu preciso vir aqui no funcionário e também fazer um get set para endereço, tá? Tá vendo que a ideia me ajuda aqui dizendo, ó, que não tem ninguém, ó. Esse campo privado nunca é usado, tá reclamando. Então a gente vai adicionar um get set para ele. Vou vir aqui, ó, no final, dar um alt insert, get aqui, ó. Beleza, tá? Então eu tenho o endereço, tá aqui. O funcionário tem o endereço agora, tá? E deve estende funcionário. Perfeito. Aqui na minha main, aqui na minha aplicação, então essa classe aqui ela executa, eu tenho esse dev, eu poderia vir aqui dev.set endereço e poderia setar o endereço, né? Mas eu tenho que setar o endereço completo. Então eu teria que vir instanciar um novo endereço, igual a new endereço, e aí setar algum valor aqui, né? Tipo, setar a rua, né? Rua 1. E aí depois de setar um valor para ele, eu dei get rua não, é set, né? Get não retorna, só retorna. E aí poderia vir aqui e setar o endereço pro dev. Bom, é só isso. Só uma voltinha para a gente entender que a gente pode fazer esse tipo de coisa. E agora eu quero fazer o seguinte, eu vou criar aqui um outro método que ele não vai retornar nada e eu quero saber o nome do cargo. Eu quero que ele imprima o nome do cargo. Imprime o nome do cargo. E aí o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia receber, por exemplo,
o nome do cargo, tá? Uma string, nome do cargo, e poderia imprimir. Então aqui eu poderia passar para esse imprime cargo. Bom, esse método é estático para que aqui de dentro eu tenha acesso a esse método aqui, ele precisa ser estático também. Então eu vou chamar o imprime nome cargo, eu posso pegar e passar dev get nome cargo, e ele vai fazer o serviço para mim. Perfeito, olha lá, executou dev. Por que dev? Porque está aqui já setado. A nossa classe abstrata diz que quem extende funcionário precisa implementar o nome cargo, e dev está implementando o nome cargo e está retornando dev. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero que seja passado a classe toda de dev. E aí aqui em dev eu vou pegar get nome cargo. Certo? E aí aqui eu vou passar, ó. Dev, ele está reclamando que eu estou passando o nome cargo, que é uma string, mas ele está esperando aqui o dev. Então eu vou passar o dev, ó. Peguei todo o meu objeto dev, minha instância, e vou passar e vou testar. Funcionou também. Bom, aí agora a gente vai chegar que seria a ideia do vídeo. A gente vai falar sobre polimorfismo. Dev é um funcionário, correto? Tipo, a classe dev estende funcionário, então ela é um funcionário. Então, eu poderia dizer que eu quero receber um funcionário aqui. Func. Tá? Posso fazer isso. Eu não posso instanciar uma classe abstrata, mas eu posso dizer que um método meu, por exemplo, recebe. Se eu ter aqui, ó. E olha só. Funciona também, ó. Porque dev é um funcionário. Né? Então, dev estende funcionário, então ele é um funcionário e ele tem esse método getNomeCargo, porque tá aqui, ó, funcionário tem esse método getNomeCargo. Só que ele está usando a implementação de dev nesse caso. Porque eu estou esperando receber um funcionário, como o dev é um funcionário, e eu estou passando o dev aqui, né? Estou instanciando o dev passando. Ele vai ter acesso ao getNomeCargo, porque dev tem o getNomeCargo. Certo? Bom, dev tem um atributo chamado aqui getLinguagem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em dev e eu vou setar uma linguagem para ele. Vou dizer que a linguagem dele é Java. E aí quero imprimir também, além do nome do cargo, eu quero imprimir essa linguagem. getLinguagem. Opa, peraí. Func get dev não tem getLinguagem? Tem dev tem getLinguagem. Bom, embora o dev seja um funcionário, ainda assim o funcionário não tem acesso a getLinguagem, porque ele é específica de dev. Dev estende de funcionário, né? Mas quando eu digo que eu estou recebendo aqui nesse método funcionário, ele é mais genérico, ele é funcionário só. Então, func não vai ter acesso ao getLinguagem. Para que eu tivesse acesso a isso, eu precisaria transformar o meu funcionário num dev, porque aqui nesse momento eu estou trabalhando com um funcionário. Então, tudo que existe aqui em funcionário, ou as classes abstratas, eu poderia ter acesso porque dev, quando estendeu de funcionário, teve que implementar. Então, dev é um funcionário, mas dev é dev. Então, ele vai ter o que ele pertence e o que pertence à classe pai. Já funcionário tem aquilo que cabe de responsabilidade a ele. Bom, mas ainda assim eu estou passando o dev aqui. Né? Esse funcionário aqui é um dev, eu sei que eu estou passando um dev. Então eu poderia fazer o cast, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre cast. O que é cast? Eu vou transformar esse funcionário aqui num dev. Como? Eu vou chamar dev aqui, né? Eu vou declarar uma variável chamada dev e vou dizer que ele é igual a func.
Não deu, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer assim, eu vou forçar o Java a transformar esse func num dev, ó. Então eu tô dizendo para ele, olha, seguinte, eu sei que ele é um dev. Então, deixa agora eu ter acesso a tudo que é de dev mesmo. Então eu vou ter get linguagem. E aí agora a gente vai executar o nosso sistema. Olha lá. Então eu imprimi o primeiro o nome do cara que é dev e depois a linguagem Java. Bom, mas se, por exemplo, eu tivesse passado aqui gerente, né? Lembrando que gerente também é um stand funcionário. Esse meu código provavelmente daria problema, porque eu estaria passando por esse método gerente e transformando ele em dev. Então tem um teste que a gente pode fazer antes de tomar essa decisão, que é testar quem é que é func. Então eu vou perguntar para ele assim, ó, seguinte func, tu é uma instância de dev? Porque se tu for, aí eu posso fazer isso aqui com mais tranquilidade. Então eu posso fazer isso com mais tranquilidade porque eu não vou ter problema nesse cast aqui. Porque eu estou testando se func for uma instância de dev, ele vai entrar aqui e eu não vou ter problema nesse cast e aqui. Então, ele pode fazer um teste aqui. Eu vou chamar um gerente igual a new gerente. E eu vou ter que passar o nome e o sobrenome. Gerente da Silva. Deu erro por quê? Acho que o gerente tem coisa a mais. Tem número, eu vou tirar. Não quero passar mais nada aqui. Quero mais isso. Vou tirar isso aqui e aí vai dar certo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar imprime nome do cargo e vou passar gerente. E aí eu vou dar um else aqui, só para a gente ver visualmente que talvez o que a gente fez tenha funcionado. Então aqui, acho que não se desconfigurou o meu teclado. Eu vou dizer não sou dev. E aí eu vou deixar chamando os dois aqui para ver o que acontece. Vamos lá. Bom, primeira coisa que aconteceu, ele disse que é dev. Por quê? Porque a gente chamou o imprime nome cargo aqui para o dev. Então ele executou nome e cargo e depois ele bateu aqui no if, nesse if, testou se ele era dev, imprimiu a linguagem. Então dev Java, tá certo, ó. Então a linguagem que a gente setou para esse dev é Java e o cargo dele é dev porque a gente tem esse método aqui que retorna dev, ó. Tá aí, beleza. Bom, depois a gente chamou, instanciou gerente e chamou imprime nome cargo passando o gerente. O nome do cargo é gerente, né? Como tá aqui também, ó. Cadê o método? Ó, aqui, ó. O método da classe gerente que retorna o nome do cargo, retorna gerente. E aí depois ele passou aqui e testou se esse funcionário, então, se esse gerente passou, ele é uma instância de dev. E não é uma instância de dev, então ele caiu aqui. Então, tá certo. Então, se a gente poderia testar aqui, fazer um else if e testar se é uma instância de gerente, fazer um cast, então, igual isso aqui, para um gerente. Então, vamos escrever aqui, ó. If. Então, func é uma instância de gerente. E aí, se fosse, eu poderia fazer gerente igual a gerente. Então, vou fazer um cast aqui. Func. E aí, a partir de agora, eu poderia ter acesso a tudo aquilo que é específico de gerente que não está na classe abstrata funcionário, ou que não foi implementado em gerente a pedido da classe abstrata funcionário. Então pode ver que gerente tem alguns métodos aqui que são chamados de autentica, tem esses dois métodos aqui, o get e o set a senha. Então a gente já consegue ter acesso aqui, ó. Get nome completo, get número de funcionários, ali, ó.
que isso não são específicos da classe mãe funcionário. Então, isso é o poliformismo, é o fato de uma classe se parecer ou se passar por uma classe pai, ou uma classe mãe, no caso. Então, em algumas situações, aqui eu poderia estar recebendo, por exemplo, um funcionário, e aí na hora de chamar esse método, eu poderia estar passando um gerente, um dev, independente, e poderia fazer uma lógica aqui onde eu só acessasse realmente métodos que são de uso de todas as classes, ou seja, métodos que a própria classe abstrata pediu para que os seus métodos filho implementassem. Então isso é mais usual do que realmente ficar fazendo esses instance off e ficar pegando coisas específicas da classe filha. Então, nesse caso, se eu preciso realmente de algo muito específico de dev, eu não vou fazer um, um método onde recebe, que eu digo que eu posso receber a classe pai e depois vou fazer um cast, fazer isso aqui. Não, se eu preciso de algo muito específico que só a dev tem, então realmente eu vou lá e faço, digo que eu quero receber aquela classe, porque daí sim, quando eu estou dizendo que eu quero receber uma classe específica, eu não posso passar a classe pai aqui. Nesse caso, eu não conseguiria passar porque a gente não pode fazer uma instância de funcionário, mas digamos que essa classe não fosse abstrata, né? Então, eu não poderia passar a classe pai quando eu estou esperando a classe filha aqui, mas ao contrário, eu posso. Então, esse é o polimorfismo. E às vezes eu falo poliformismo, mas não é polimorfismo mesmo. Então é isso, pessoal. Esse vídeo é isso. Eu acho que ele ficou um pouquinho longuinho. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre cast, né? Que a gente já viu sem querer de outras formas, mas esse é o método de cast, quando eu transformo, nesse caso, uma classe pai numa classe filha. Tá? Então era isso. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.